Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre o parto prematuro. Conosco, o diretor do Hospital e Maternidade Santa Fé e da Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia, Clóvis Antônio Baixa, e a pediatra Sônia Lansky, consultora da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. Bom, o Brasil é considerado um dos campeões mundiais no número de cesarianas. Segundo as Nações Unidas, mais da metade dos partos realizados no país não são naturais. Agora, segundo o Ministério da Saúde, o parto tipo cesariana é indicado apenas nos casos em que há algum tipo de risco, seja para a mãe ou seja para o bebê. As principais indicações são: quando ocorrem hemorragias no final da gestação, quando a cabeça do bebê é maior do que a passagem da mãe, a chamada desproporção cefalopélvica, quando há sofrimento fetal, quando há ocorrência de doenças hipertensivas, diabetes gestacional, ruptura prematura da bolsa d'água ou quando a mãe se encontra em trabalho prolongado de parto. Bom, Clóvis, por que nesse caso o Brasil realiza um número tão grande de cesarianas? A gente poderia dizer que isso é uma questão cultural do país, é algo que... Por que esse número é mais alto que outros países do que recomenda a Organização Mundial de Saúde? Nós acreditamos que é um fator multifatorial, várias causas. Várias causas, né? É claro que existe a parte que cabe a nós ginecologistas obstetras, né? Nós fazemos uma incidência muito elevada de cesarianas, tanto é que aí existe uma diferença bruta, né, entre o sistema público e o sistema privado. Né? Enquanto no sistema público a gente tem por volta de 30% de cesariana, no sistema privado a gente está por volta de 80% de cesariana. E isso puxa a média nacional para cima e mancha a visão externa do mundo sobre o nosso sistema de saúde. Né? Parte dessa questão está com o obstetra, mas parte está com a cultura que foi criando durante esses anos, né, sobre que a cesariana é o melhor modo de nascer. Né? Então, por exemplo, a Xuxa fez cesariana, o filho dela era super querido, e aí tem que ser, o meu também é super querido, então vai nascer de cesariana. Isso vem mudando, né? Isso vem mudando, inclusive com relatos como da Gisele Bündchen, né, e outras pessoas da alta sociedade, né, pessoas vistas pela mídia, que não, o melhor é parto normal. Né? Existe um movimento aqui em Belo Horizonte que é super importante para nós, que tem da Rede Cegonha, sobre o movimento de parto natural, mas o que a gente tem que entender é que isso é um movimento que vem batalhando contra uma coisa que está enraizada. Então tem a questão da cesárea, que é feita pelo obstetra sem necessidade, do anseio da mãe de que parto normal dói, de que o períneo vai ficar roto, de que existe o risco do bebê morrer durante o trabalho de parto, né? Existe um desentendimento da sociedade do que é erro médico e o que é fatalidade, né? Então todos os problemas que ocorrem durante o trabalho de parto são decorrentes de erro médico e não de fatalidade ou mesmo de condições de nascimento do recém-nascido, né? Por exemplo, 70% das paralisias cerebrais dos RNs, depois a Sônia pode me corrigir se não for verdade, nesse dado eu não bater com dela, não são devido ao trabalho de parto, né? A paralisia cerebral tem outras causas, mas sempre é atribuído ao trabalho de parto. Né? Então, essa questão é um multifator, né, que a gente tem que trabalhar, a sociedade tem que reduzir realmente. Eu acredito que nós não vamos chegar nunca aos 15%, os próprios países desenvolvidos eles vêm aumentando justamente por causa desses outros fatores. Nós temos um problema da mobilidade urbana, né? Hoje você fazer um parto normal gera toda a ansiedade de parar no congestionamento no anel rodoviário, do médico ser assaltado 2 horas da manhã. Então é um multifator, né? Só para ilustrar como é que isso é diferente, por exemplo, na Maternidade Santa Fé, hoje nós temos uma incidência de parto cesariano de 50% só, no plantão.
Mas quando você coloca a incidência global da maternidade, está por volta de 75%. É uma das melhores de Belo Horizonte, mas mesmo assim está muito alta. Né? A gente vem conscientizando, né? Grande parte da nossa sociedade dentro do Santa Fé é a favor do parto normal, mas para mudar a cabeça das pessoas antigas, aquelas pessoas que preferem chegar lá e fazer uma cesárea marcada para não ter o trabalho de ser chamado em última hora, é complicado. Né? Então nós temos que mudar isso tudo. Sônia é uma defensora já do parto normal, não precisa nem te perguntar a opinião dela, mas é bom a gente entender por que se permanece essa cultura e como vocês e outros profissionais envolvidos nisso estão trabalhando para tentar quebrar essa cultura e diminuir esses índices. Então, na mesma linha que o Clóvis colocou, eu acho que a gente só gostaria de acrescentar a questão da dimensão do valor, né? Eu acho que nós estamos numa profunda crise ética na medicina e acho que isso é um convite, essa situação da prematuridade heterogênica, da cesariana desnecessária, monta um cenário muito desfavorável em termos do modo de uma criança vir ao mundo, para a sociedade brasileira. Os efeitos são imediatos, como eu falei, infecção para a mulher, mais desconforto, mais dor, complicações anestésicas, complicações da própria cirurgia, que é uma cirurgia grande, né? Nós agora não estamos evitando o nome cesariana porque banalizou tanto. Nós estamos trazendo a dimensão do termo extração fetal cirúrgica. Porque nos países onde o parto é valorizado e a mulher que dá à luz e o bebê que nasce são valorizados como experiência humana, experiência de um processo natural da vida, a cesariana ou a extração fetal cirúrgica ela é indicada em última caso. E realmente a mulher e a família percebem que estão vivendo uma situação grave, porque está sendo indicada uma cesariana. Então, o que aconteceu é que a gente banalizou no Brasil essa cirurgia, como se ela fosse um substituto razoável ou até melhor do que o parto normal. Então, nós precisamos ressignificar, revalorizar, não só pelas complicações que eu estava dizendo para a mulher, imediatamente. Para o bebê, ele interna com mais frequência, ele é retirado antes da hora, às vezes ele não é prematuro, como o Clóvis falou, mas ele não está maduro, ele é imaturo, ele não está pronto para nascer, ele não se beneficiou do trabalho de parto, são aquelas horas, 8, 10 horas, em que é feita a transição para a vida extrauterina com mais condição. O bebê é ativo, para ele é importante viver essa transição. Ele interna com mais frequência, ele é separado da mãe, né? Isso não pode ser banalizado, como a gente vê nas novelas, né? Outro dia mesmo, uma criança separada da mãe e depois trazem a criança para a mãe para dar mamar. O leite tem mais dificuldade, a descida do leite é prejudicada, demora mais. Nós sabemos que o aleitamento é proteção para a vida. Então a gente faz um paralelo com o aleitamento, o que aconteceu com o aleitamento materno. Nós perdemos esse valor do aleitamento materno há um século atrás, quando a indústria de alimentos propôs um substituto muito razoável, equivalente e até melhor. Uma sociedade consumista, individualista, né, que perdeu valores éticos de convivência solidária, comunitária e harmônica, né, e afetiva, acha que comprar um produto na prateleira, como uma lata de leite, ou pagar uma cesariana, é uma projeção social, é como se fosse uma situação melhor. Então, nós temos que revalorizar, resgatar esse valor para a mulher, para a feminilidade da mulher. É importante passar, e para a maternidade, é importante passar por esse processo, e a proteção para o bebê. Eu tenho feito um apelo mesmo, tanto para os profissionais de saúde, enquanto pediatra, enquanto cuidadora de crianças, e para as mães e pais. Discutam a indicação de retirada do seu bebê antes da hora. Essas indicações que vocês colocaram não são absolutas. Tudo depende do trabalho de parto. Entre em trabalho de parto. Entrar em trabalho de parto é importante para você, para a mulher e para o bebê. Vamos proteger a saúde do bebê. Em nome do bebê, nós temos que fazer isso, em nome da mulher, para não correr riscos
desnecessários e risco de vida. Morte materna está associada com cesariana, morte infantil está associada com cesariana. Então, qualquer indicação que se antecipe a vinda de um bebê e retire o bebê antes da hora, a princípio é prejudicial, nós temos que ter muito critério para fazer isso. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, acho que foi bastante útil, né, e esclarecedor todos os pontos de vista. E o panorama de hoje fica por aqui. A gente falou sobre os partos prematuros e sobre o alto número de cirurgias cesarianas ou de extrações cirúrgicas dos bebês aqui em nosso estado e nosso país. Se você quiser rever essa entrevista, veja os horários de reprise. Se quiser sugerir um assunto para a gente discutir aqui no Panorama, mande um e-mail para nós, no nosso endereço eletrônico. Mais uma vez, obrigado a Sônia, obrigado ao Clóvis e principalmente obrigado a você que acompanhou esse programa. Até a nossa próxima edição.